Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Queremos acolher a todos para essa celebração eucarística, em que hoje, na festa da Ascensão do Senhor, em comunhão com os cristãos do mundo inteiro, celebramos nesta Eucaristia a Ascensão do Senhor. Jesus conclui sua missão, despede-se dos seus e é levado e glorificado pelo Pai. Nesse dia, em sintonia com o Dia Mundial das Comunicações e também com o 5º ano da encíclica Laudato Si, pelo cuidado da Casa Comum do Papa Francisco. Queremos acolher também nosso ministro provincial, que celebra conosco hoje, Frei Arcanjo, cantando. Queridos confrades, queridos irmãos e irmãs da paróquia Santo Antônio de Vila Alpina, em Santo André, desejo nesta manhã que o Senhor vos dê a paz. Unidos num só Espírito, celebramos aquele que é a razão da nossa fé e o fundamento da nossa caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, pelas vezes que permitimos que acontecesse entre nós atitudes de distanciamento, atitudes que nos feriu ou feriu os nossos, pelas vezes que fomos tão incoerentes ao olhar do Pai, por tudo isso e por todos os nossos pecados, peçamos o perdão de Deus. Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Pai misericordioso e bom, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Manifestando gratidão ao Senhor pelas vezes que, ou por todas as vezes que nos enriqueceu, que deu sentido à nossa vida, colocando em cada um de nós diversos dons. Por isso, glorifiquemos o seu nome rezando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo,
só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Nesta Eucaristia, celebramos em comunhão com todos vocês e rezando pelas seguintes intenções. Hoje recordamos o 7º dia de falecimento de Sueli Lazarine de Araújo, Teresa Soumier Rossoy, o mês de falecimento de Maria Nazaré Bento de Lima, Ivone das Neves Batalha, pelas almas de Simplício da Silva, Joaquim José Ferreira Ramos Filho, Manuela Ferreira Ramos, por todas as almas vítimas da pandemia. Rezamos também em ação de graças pelo 24º ano de união matrimonial de Rosângela e Elvis. Também por todos os profissionais da saúde, por aqueles que têm gastado as suas vidas, que têm se doado no combate a esta pandemia que fere e que desestabiliza toda a humanidade. Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros de seu corpo, somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco que lhe disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Povos todos do universo batem palmas,
Gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua mão, com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou a sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos, e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia.
ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, a ascensão do Senhor não significa um distanciamento do Mestre, da sua igreja, da sua comunidade de fé. Pelo contrário, há um vínculo, há uma intimidade formada entre o Verbo e a humanidade. O Senhor se faz presente em todo o tempo da história com a sua totalidade, com a sua divindade. É o Senhor quem nos auxilia na experiência do caminho. Portanto, hoje nós queremos recordar todo o mistério da vida e também da entrega e da subida de Jesus para o Pai. Alguns pontos da liturgia da palavra que vamos comungar nesta celebração nos chamam a atenção. Certezas, resistência e esperança. Certeza porque desde a primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos, quando nós temos a mensagem de esperança de que o Senhor está muito próximo, pela sua vida, pela sua entrada na história humana, Ele é alguém que não se faz distante, não se faz indiferente. Pelo contrário, abre o seu coração, abraça a humanidade como ela é e traz para perto de si, sobretudo, quem está disperso. Essa certeza que o Senhor nos apresenta de que não se distancia, de que caminha à nossa frente, ela continua sobretudo nos momentos de tribulação. O Senhor, rejeitado por muitos, continua a curar, a perdoar e a chamar as pessoas de volta para que não desanime diante dos desafios. Isso é o que Ele fez na sua vida. E essa sua entrega foi tão longe a ponto de, por obediência e por fidelidade ao projeto do Pai, abraçar até mesmo a cruz quando necessário for. Esta é a grande certeza que temos. O Senhor se faz presente na sua comunidade de fé. É Ele que anima, é Ele que sustenta, é Ele que dá sentido, até mesmo diante das tribulações. Depois, temos as situações de resistências. Resistência porque a sua mensagem, a sua entrega, o seu gesto de doação, a sua vida totalmente doada e gastada em prol de um projeto para reerguer a criatura, até então decaída, ainda enfrenta muitas resistências e corações fechados. E onde existe a resistência, onde o coração está fechado, o Senhor não pode habitar. E quando não há esta acolhida, certamente não vai acontecer milagres. Recordamos aquela passagem quando o Senhor entra na sua terra, em Nazaré, e as pessoas ficaram nos preconceitos, nos pré-julgamentos. Ali o Senhor não pôde realizar muitos milagres. Portanto, que essas resistências sejam rompidas e deem lugar à certeza de que o Senhor não está distante. Depois o Evangelho retrata, ou traz para todos nós, o momento em que Jesus, depois do discurso de despedida, faz então a sua subida para o Pai. A sua missão aqui na terra está realizada. Ele realizou tantas obras que não é mais para termos dúvidas. Ele curou e deixou testemunhas disso. Ele preparou homens e mulheres para continuar a sua missão. Portanto, esses homens, com a força do Espírito, são testemunhas do Senhor porque receberam um envio. E graças à força desses homens, o Evangelho e a mensagem da Boa Nova atravessa o tempo e a história e chega aos nossos tempos com a sua mensagem transformadora, libertadora. Mas, no Evangelho, Jesus
ainda diz aos seus discípulos que não era hora de se afastar de Jerusalém, porque ainda queria a sua comunidade reunida, queria ver a cada um, queria esse encontro último de forma física e presente, porque ele estava sempre por perto dos seus discípulos quando tinham medo após o episódio da cruz. Ele sempre estava com mensagem de esperança nas suas aparições. Ele se aproximou de quem ainda tinha dúvida, como fez com Tomé. Portanto, a partir da dúvida, Tomé tocou o coração de Deus e agora é um homem de certezas. Que nós também possamos, nesse encontro pessoal com o Senhor, sermos pessoas de certezas, sermos pessoas de segurança, pessoas que aderem por segurança o projeto que o Senhor nos entrega e testemunhar aquilo que Ele nos entregou como herança primeira da sua história, da sua vida, da sua missão. Quando Jesus sobe aos céus, Ele disse que não é hora dos discípulos se dispersarem ainda, que ainda permaneçam em Jerusalém. A partida de Jesus não deixa esses homens órfãos, sem referências, mas a sua presença, ela continua atuante na vida da igreja, porque aquele que Ele envia, o Paráclito, o Espírito Santo, continua dinamizando a nossa vida, continua ressignificando a mensagem para que ela seja eficaz em cada tempo da nossa história. Portanto, nesse tempo em que vivemos, de tantas dores, lamentos, de tantas vidas ceifadas para um inimigo que aflige a humanidade inteira, que possamos acolher esse Espírito que nos une, e mesmo distantes, que possamos estar próximos uns dos outros, e que na nossa vida, nas nossas ações diárias, o Senhor se torne conhecido pelos nossos gestos de bondade, pela nossa atitude de caridade e, sobretudo, pelas maneiras e tantas maneiras que temos de nos fazermos próximos uns dos outros, sobretudo daqueles que, como o Senhor, continuam a aclamar: eu estou com sede, eu tenho sede. Caríssimos irmãos e irmãs, tenhamos paciência, fé e esperança, pois a palavra de Deus, com a sua promessa, é uma realidade que não passa. Ela, atuante e eficaz em todo o tempo, acontece e nos proporciona o reino que tanto buscamos e que tanto almejamos viver. Portanto, não é momento para se desesperar, nem momento para nos afastarmos uns dos outros. É momento de nos cuidarmos, de vivermos todo o isolamento social, mas ao mesmo tempo estarmos próximos de quem mais precisa da nossa ajuda, dos nossos sinais de esperança. Que o Senhor, ao enviar o seu Espírito, que esse Espírito seja acolhido por cada um de nós, e que depois de todo esse tempo de tribulação, que possa surgir uma humanidade nova, não mais uma humanidade doente, uma humanidade ferida pelo ódio, pelo rancor, pela competição, pelo sentimento de discórdia e de egoísmo, mas que possamos de fato renascer para um mundo novo, renascer para novas propostas e anunciar a mensagem do Senhor, e que os nossos relacionamentos, que nos fazem tanta falta neste atual momento, que eles possam ser ressignificados, mas sobretudo que os nossos vínculos fraternos sejam dinamizados pela ação do Espírito. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne,
na vida eterna. Amém. Confiantes nas promessas do Senhor, entreguemos em suas mãos as nossas preces. A nossa resposta a Cristo, elevado ao céu, nós vos louvamos. Cristo elevado aos céus, nós vos louvamos. Vós que nos mostrastes ressuscitado aos apóstolos, continuai a instruir e acompanhar com seu Espírito Santo a Igreja caminha sobre a terra, nós os pedimos. Cristo elevado aos céus, nós vos louvamos. Vós que nos destes o Espírito de sabedoria, dai a todos os seus filhos e filhas a disposição e o discernimento para vivermos os valores do Evangelho na solidariedade em nossas famílias, nós os pedimos. Cristo elevado aos céus, nós vos louvamos. Vós que viestes ao mundo pelo caminho do amor e da paz, fazei que nós andemos nesse caminho, nós vos pedimos. Cristo elevado aos céus, nós vos louvamos. Vós que acompanhais e é presente neste mundo e junto de toda a vida, ajuda-nos também a cuidarmos de toda a vida, das pessoas mais frágeis e do meio ambiente, nós os pedimos. Cristo elevado aos céus, nós vos louvamos. Vós que nos comunicastes os desígnios do Pai, iluminai os comunicadores também, para que sejam transmissores de bons sonhos, experiências boas e esperanças de uma geração a outra, nós vos pedimos. Cristo elevado aos céus, nós vos louvamos. As nossas preces, a nossa vida, a vida de todo o povo que reza conosco, as suas intenções particulares, também a vida dos profissionais da saúde, das pessoas que neste momento estão no campo de batalha, lutando pela vida. Tudo isso nós vos pedimos ao Pai, por meio do teu Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos para que o nosso sacrifício seja aceito e agradável aos olhos de Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, nós vos apresentamos este sacrifício para celebrar a admirável ascensão do vosso Filho. Concedei por esta comunhão de dons entre céu e terra, que nos elevemos com Ele até a pátria celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação
Dá-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele, após a ressurreição, apareceu aos discípulos e à vista deles subiu aos céus, a fim de nos tornar participantes da sua divindade. Por isso o mundo inteiro exulta de alegria pascal. Os anjos no céu e os homens e mulheres na terra, unidos a todas as criaturas, proclamam a vossa glória. E nós aqui reunidos também vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. É para a remissão dos pecados, e fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pedro e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida, e hoje queremos rezar em comunhão de fé com toda a família de Sueli Lazzarini de Araújo, Teresa Subier Rossoi. Também os familiares de Maria Nazaré, Bento de Lima e Ivone das Neves Batalha, e de todos os irmãos de quem fazemos memória nesta celebração, pedindo que sejam acolhidos no reino dos céus. Também de todos os que partiram desta vida, pedimos ao Pai, em nome do teu Filho, que acolha-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, o seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Reunidos no amor do Cristo, formados pela sua palavra,
palavra que transforma, que une, uma palavra que nos motiva a continuar acreditando. Por isso, rezemos como Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Na oração da paz, meus irmãos e irmãs, peçamos a paz para cada um de nós, para as nossas famílias, sobretudo pela nossa pátria, divididas por conceitos, ideologias e interesses pessoais. Que o Senhor tenha misericórdia e toque o coração de líderes do poder público para que se converta e deixe de lado as atitudes demoníacas que só dividem o nosso povo. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. o Senhor, que não se afasta da sua comunidade de fé, continua a se fazer presente em nosso meio. Ele que nos une, Ele que nos acolhe, Ele que nos perdoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Aleluia, aleluia.
força que avança e vai. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Jesus manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com as realidades dos céus, fazei que os nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós a nossa humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Após a ressurreição, após a ascensão, os discípulos ficam parados, mas esta não deve ser a nossa atitude de ficar parado no comodismo. Após ser beneficiado com esses sinais de que fato Deus glorifica o seu Filho, é tempo do anúncio. E anuncia-se com a vida, testemunha-se a realidade do Senhor com as nossas atitudes. Esta é a nossa missão. Queria convidar ainda para o curso bíblico, que nessa quarta-feira nós começamos o curso online, às 7h30 da noite, todas as quartas-feiras, para fazer inscrição pelo Facebook da paróquia. E nós, como fraternidade, e como paróquia, queremos agradecer a presença do Frei Arcanjo em nosso meio, que veio nos fazer uma visita fraterna, pedir a Deus que esteja o abençoando nesta missão que ele tem, grandiosa, de ser assim o governante da nossa província no estado de São Paulo, e que Deus esteja me encorajando cada vez mais. Muito obrigado, Frei, pela sua presença. Deus abençoe. Cada um de vocês que estiver unido a nós por esse meio de comunicação, participando e comungando da palavra, comungando da presença do Senhor. Que esta presença transformadora, misteriosa, silenciosa, mas totalmente fecunda, esteja sempre presente no trabalho e na vida de vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, o nosso padroeiro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.